Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC. Esse canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva filosófica, psicológica, enfim, gente, tudo de bom. Esse espaço aqui é nosso. Se você já é antigo na casa, por favor, sinta-se muitíssimo re-bem-vindo, muitíssimo re-bem-vinda, porque é uma alegria muito grande, uma honra muito grande contar com a sua presença e com a sua companhia. Se é a sua primeira vez na casa, eu sou a Joyce Guerra, sou filósofa, sou psicóloga, terapeuta online e para mim é uma alegria muito grande vir aqui praticamente todos os dias trazer conteúdos filosóficos e psicológicos vistos pela perspectiva das demandas da comunidade de pessoas com deficiência. Aproveita que você está aqui e dá uma explorada nos outros vídeos. É bem provável que você ache mais coisas que te interessam. Caso você tenha sugestão de pauta, por favor, me chama no WhatsApp 35 98851 7808. Vai ser uma alegria muito grande trazer aqui para o Jobis PC temas que tenham a ver com as demandas, necessidades, curiosidades de vocês. Aproveita que vocês têm aí uma psi fazendo conteúdo voltado para o nosso nicho e pode me explorar. Vamos lá. Gente, isso aqui eu já tinha recebido mais de uma sugestão e é uma alegria muito grande para mim e um compromisso muito grande para mim trazer esse tema aqui com vocês. Quando a gente começa a conviver com pessoas com deficiência, quando a gente começa a conviver mais com essa comunidade, uma das queixas mais recorrentes são fobias. Fobias é um medo excessivo, desmedido, desregrado, intenso de alguma coisa. E aí, quando a gente fala de fobias, a gente precisa diferenciar a fobia de um medo comum. Eu, por exemplo, tenho medo de terremoto. Eu prefiro que a minha terra não trema. Eu gosto quando o meu chão fica no chão. Eu também tenho um certo receio de escada rolante, mas se eu tiver que passar por uma escada rolante, eu vou passar. Eu vou passar e eu vou fazer direitinho aí e tal. E se eu precisar ir, sei lá, pro Chile, que é um país que eu tenho muita simpatia, eu não vou porque eu tenho medo de terremotos. Eu acho que ter medo de terremoto é uma coisa razoável de uma pessoa ter. De fato, os medos fazem parte dos nossos sistemas emocionais de segurança que permitem a perpetuação das espécies. Então, de um ponto de vista da sobrevivência humana, é muito saudável a gente ter medo de leão, a gente ter medo de incêndio, a gente ter medo de terremoto, a gente ter medo de ser comido por um bicho assim gigantão assim. A fobia ela vem normalmente de uma experiência muito forte, de uma experiência traumática, e é uma coisa que não necessariamente causa medo, mas é uma coisa que para você é o fim da picada, não dá, você se sente muito desconfortável. Então, o medo, tá, eu tenho medo de terremotos, eu tenho medo, mas isso não me impede de viver a minha vida. A fobia vai te trazer um prejuízo, e muitas vezes é um prejuízo frequente, crescente. Então você começa a evitar as situações que te causam fobia e isso vai crescendo na tua vida, vai ficando muito grandão. As fobias, elas têm sintomas físicos. A gente pode ter sensação de sufocamento, aceleração da respiração, taquicardia, sudorese, vontade de chorar. A pessoa pode chegar até a desmaiar. Então a gente vai ter um descontrole emocional crescente e isso pode realmente evitar fazer com que a gente não tenha experiências. Então, se eu tivesse, por exemplo, fobia de escada rolante, obviamente eu nunca poderia ir para nenhuma cidade que eu tivesse que andar de escada rolante. Não podia ir numa estação de metrô, por exemplo, porque a minha fobia de escada rolante seria impeditiva. Era só eu pensar em estar em um lugar de escada rolante que eu ficaria muito mal. Ou eu poderia estar em um lugar com escada rolante e não conseguir andar. E ficar apavorada, não conseguir andar e não conseguir me mexer. Enfim, podia ser um caos absoluto, tá? E a fobia, não. Ela não é frescura, ela não é mimimi. A pessoa realmente tem sintomas físicos, sintomas fortes em relação a um medo específico. É um pouco diferente da crise de pânico. No caso da fobia, a gente sabe exatamente, tem uma ideia muito boa daquilo que a gente tem medo. As fobias também, elas não são necessariamente ligadas a coisas que podem nos trazer medo de uma forma direta. Então eu posso ter fobia, por exemplo, tem pessoas que têm fobia de que a manteiga de amendoim grude no céu da boca. Não, não é brincadeira. Então isso para ela vai ser muito difícil, ela não vai comer manteiga de amendoim. Dependendo do lugar que você mora, isso vai ser uma constante, vai ser uma coisa que vai acontecer com bastante frequência. Tem pessoas, por exemplo, que têm fobia de
cabelo. Então, algumas fobias, elas podem ser muito estranhas. Então, se eu falo pra vocês, nossa, eu tenho muito medo de escada rolante, você consegue entender o que eu tô falando pra você. Agora, imagina que eu fale assim pra você, nossa, eu tenho muito medo de... Eu tenho muito medo de lugares altos. Como assim? Qualquer lugar alto? Qualquer lugar alto. Saiu do chão eu já não fico legal. E daí, eu imagino uma pessoa morando numa cidade grande com medo de locais altos, saindo do térreo, ela já não se sente bem, né? Então, as fobias, elas têm 3 tipos de causas, né? As primeiras causas são circunstanciais. Acontece uma coisa na sua vida, aquilo foi muito complicado e você tem fobia. Eu tenho um exemplo muito grande de uma grande amiga minha, que um dia ela estava na porta da faculdade ou da casa dela, não lembro bem o local, e passou uma pessoa correndo, catou a bolsa dela, arrancou a bolsa dela e saiu correndo. E ela ficou desesperada, porque na bolsa, além de ter o dinheiro, o celular, tinha as chaves de casa, e ela não conseguiu nem entrar em casa. E sempre que ela via uma pessoa correndo, ela não se sentia bem. Então, sempre que ela via uma pessoa correndo, ela ficava apavorada. Racionalmente, ela sabia que uma pessoa, nem todo mundo que está correndo na rua é um assaltante. Então, a gente sabe que tem pessoas que gostam de correr. Elas praticam um esporte que é literalmente sair correndo no meio da rua. Mas essa visão para ela era uma visão fóbica, porque aconteceu um dia uma coisa muito ruim com ela e ela conseguiu, e ela tinha fobia disso, né? Depois a gente tem a causa genética. Então, algumas pessoas podem ter mais propensões a outras que ter essa fobia. E a outra causa é cultural. E aqui a gente tem alguns medos que a gente acaba incutindo nas crianças, quando as crianças estão com o emocional mais subdesenvolvido, porque ela é pequenininha, então ela tem um racional menos desenvolvido e ela vai levar esse medo muitas vezes até pro resto da vida. Eu lembro que quando eu era bem criancinha, a minha babá falava pra mim que as almas iam pegar o meu pé, iam me arrastar pelo pé. Não sei pra onde que elas iam levar, não sei o que ia acontecer depois disso. O fato é que até hoje, sim, até hoje, eu não tenho coragem de dormir com o pé descoberto. Eu não consigo fazer isso. Sim, racionalmente eu sei que as almas não vão pegar o meu pé. Afinal de contas, que interesse elas iam ter no meu pé? Eu sei que isso foi uma coisa que ela disse sem maldade, mas ela disse pra mim. E eu sei que não faz sentido, mas não adianta. Eu não consigo dormir com o pé descoberto. Eu me sinto desconfortável. Quando eu era muito pequenininha e até assim, começo da vida adulta, eu ficava realmente em pânico se o meu pé estava descoberto ou se eu acordava com o pé descoberto, porque eu tinha que ficar com o pé coberto. Hoje eu sinto só desconforto. Mas grande parte da minha vida eu tive pânico, porque mesmo sem saber que isso ia acontecer, que isso ia acontecer comigo, eu tinha uma fobia de imaginar alguém, uma alma, um ser de outro mundo, puxando o meu pé. Quando a gente pega isso e relaciona com pessoas com deficiência, a gente tem algumas questões culturais que podem ser aliadas a essa incidência de fobias. Então, eu não conheço nenhum estudo sobre isso, mas eu sei que pessoas com deficiência, aqui a gente entra deficiências visuais, deficiências cognitivas, deficiências intelectuais, a incidência de fobias nessas comunidades é maior que na comunidade de pessoas dentro da normalidade, da dita normalidade, né? Eu imagino que isso aconteça por alguns motivos muito especiais. O primeiro motivo é falta de manejo das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas mentem para a pessoa com deficiência por qualquer motivo, não avisam para ela o que vai acontecer, o que pode gerar muito desconforto, ou mentem para ela sobre as questões de causas e consequências das coisas. Isso faz com que a gente tenha uma má percepção do mundo e possa, sim, desenvolver fobias. Então, nós estamos mais suscetíveis a processos de fobias, tá? Então a gente precisa muito ter essa consciência. Professores de pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiência em geral, vamos começar a entender essa vulnerabilidade e respeitar. Mentirinhas, não antecipar coisas ruins que a gente sabe que vai acontecer,
para a pessoa não sofrer por antecipação. Essas medidas, elas podem realmente aumentar a fobia e diminuir a capacidade das pessoas com deficiência de confiar na família e muitas vezes nos seus cuidadores, porque a gente tem sim pessoas com deficiência que efetivamente precisam de cuidadores, isso faz parte. E um relacionamento baseado no medo, baseado no controle, inspirado pelo medo, ele tem muito mais chance de trazer descompassos psicológicos, tá? Isso aí é real, oficial, científico, neurológico, vocês podem pesquisar. Então, quer a gente tem um relacionamento com uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, é muito importante a gente ir estabelecendo uma espiral de confiança, a gente ir construindo a confiança através da verdade. A verdade faz bem para os vínculos, faz bem para a saúde emocional, mesmo que ela seja amarga, tá bom? Agora eu queria oferecer algumas dicas se por acaso você tiver fobias. Uma ideia bacana de como a gente pode lidar com as nossas fobias é tentar respirar. Não se xingar, não se agredir por estar com medo. Tentar não ter vergonha por estar com medo. Falar com a pessoa, olha, eu tô tendo um problema pequeno de fobia nesse momento, pera lá, eu vou conseguir. Respirar. O escaneamento corporal é um recurso da Mindfulness e é um recurso muito massa, porque a gente vai escaneando o nosso corpo, passando realmente a mente pelos pés, pelas pernas, pelos joelhos, vai subindo. E aí a gente vai ficando mais presente no aqui e agora e vai se desconcentrando dessa reação de medo. Se você sentir que isso é intenso, se você sentir que isso está te prejudicando efetivamente, procurar ajuda. Ajuda emocional, ajuda psicológica, ajuda inclusive com a rede de apoio. Então, procure conversar com alguém dizendo o que você está sentindo. Vamos tentar entender o que isso está acontecendo, tá? Agora, eu queria oferecer algumas dicas para lidar com pessoas que estejam perto de você tendo uma crise de fobia. É muito importante a pessoa sentir que você está com ela. É muito importante a gente evitar reações que indiquem que a gente está criticando essa pessoa, porque ela se sentir criticada nesse momento vai potencializar o processo de fobia e aí a gente pode ter uma crise bem maior de ansiedade, com sintomas bem mais amplos. Também é muito importante você, se puder, você sugerir para essa pessoa respirar. Uma respiração calma, uma respiração abdominal, a gente puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, isso ajuda a acalmar, ajuda a diminuir os níveis de adrenalina no nosso organismo e ajuda a acalmar um pouquinho. Conversar com ela sobre o assunto. Se você está lidando com uma pessoa com deficiência, explique para ela o que está acontecendo ao seu redor. Então a gente tem a deficiência visual, a gente muitas vezes não tem noção do que está acontecendo visualmente ao nosso redor, mas a deficiência intelectual, a deficiência cognitiva, muitas vezes a pessoa enxerga, mas ela tem dificuldade de perceber. Então explique, converse, para que mesmo que ela tenha medo, ela possa sentir que você está lá. Ela possa sentir que ela tem alguém com ela nesse momento. Agora eu quero contar para vocês a minha história pessoal com fobias. As fobias, elas não podem acontecer simplesmente por coisas que você lembre. O corpo lembra. O nosso corpo tem memória. Quando eu era pequena, eu fiquei no hospital por muito, muito tempo. Sofri muitas intervenções, né? E essas intervenções não foram feitas da melhor maneira, no sentido de que eu, enquanto bebê, não era alertada do que estava acontecendo. Ficava muito tempo sem carinho, sem assistência, devido ao contexto hospitalar e ao contexto familiar que me rodeava. E aí disso eu saí com um medo muito, muito grande de agulha. De agulha. Com efeito, eu tenho cicatrizes no meu corpo, mais de uma, em que eu sofri uma injeção, a injeção infeccionou, tumorou, teve que rasgar, e eu tenho a cicatriz até hoje no meu corpo, né? Então, eu imagino que tenha sido mais ou menos por aí. Então, durante toda a minha infância, adolescência e o começo da vida adulta, eu tinha pânico, pavor, quando eu tinha que enfrentar agulhas. Se eu tinha que fazer um exame de sangue, se eu tinha que enfrentar uma injeção, era um caos. E quando eu falo caos, é um caos mesmo. Então, se eu soubesse que eu ia fazer um exame de sangue amanhã, eu ia chorar a noite inteira. Eu ia chorar até vomitar. Eu ia chorar até praticamente perder os sentidos. E quando eu chegasse lá no local, eu ia dar muito trabalho. Porque por mais que eu tentasse ser uma pessoa, uma paciente ideal, né? Eu não conseguia dar conta. Eu chorava, eu ficava com medo, eu tremia.
Enfim, mesmo racionalmente sabendo que não estava acontecendo nada, mesmo sabendo que aquilo era para o meu bem. Não é uma questão de você compreender racionalmente o que está acontecendo, é uma questão de gatilho emocional que está situado nas partes mais intrínsecas, mais internas da nossa personalidade. Vocês estão entendendo? Não é só questão de, tu tem que entender. Não é uma questão de entender, é uma questão de sentir. É uma questão de você aliar o conhecimento com a vivência. Perdão, com o sentimento. Então não adianta nada você conhecer e você não sentir. Eu fiz alguns tratamentos para diminuir essa fobia. Na época não adiantaram, porém adiantou quando eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu comecei a ter que passar por vários exames. Exame de sangue, enfim. E eu comecei a entender que eu estava fazendo isso por um motivo maior. Eu não estava fazendo isso só por mim. Eu estava fazendo pelo meu filho. E eu sabia que se eu ficasse muito desesperada, panicada, eu ia passar isso para ele. E foi por causa disso que eu consegui superar. Inclusive, meu parto, ele teve um problema, eu fui fazer anestesia, a anestesia da cesariana não pegou. E mesmo assim, o meu medo de agulha não voltou. Então, eu acho que foi uma conquista, um dos presentes que a maternidade me trouxe. Quando a gente pensa em fobias, os tratamentos mais comuns são relacionados à psicologia e à psiquiatria. Então, dependendo do quadro, você vai precisar de um acompanhamento medicamentoso, porque tem questões fóbicas que são muito intensas, que são muito sérias e que limitam muito a gente. O ideal é você contar com o atendimento psicológico e a orientação de um psiquiatra, para ele avaliar se você precisa ou não de medicamentos aí associados. Cada abordagem da psicologia vai focar em uma forma de entender, de avaliar e de lidar com os sintomas. O importante é você ter um profissional com experiência na abordagem que ele está utilizando. Então, procure uma pessoa que tenha conhecimento, que não tenha somente a graduação, de preferência que tenha uma especialização, uma pós-graduação, para saber realmente ajudar, porque esse é um problema um pouco mais sério. Só escutar a pessoa não vai adiantar. Então é bom a gente, na hora de procurar profissional, se possível, fazer essa filtragem, tá? Era isso que eu queria trazer sobre fobias. A gente pode ter muita vergonha de pedir ajuda quando tem um medo totalmente real. Se eu tivesse, por exemplo, um medo totalmente real de batons, eu provavelmente ia preferir ficar bem longe de batons do que sentar num profissional, gastar um dinheiro e falar, olha, eu tenho medo de batons. Né? Mas se, por exemplo, eu fosse uma maquiadora profissional, ou eu superava esse medo de batons, eu teria que mudar de profissão. Então, por trás das fobias tem um medo real. Eu falo uma coisa aqui várias vezes e vou falar de novo. Se te faz falta, vai buscar. Se você tem uma fobia e isso te preocupa, vai atrás da tua saúde mental. Ah, mas eu tenho vergonha. Não se preocupe. O profissional de saúde, ele escuta coisas bizarras todos os dias. De verdade, assim. A gente escuta coisa bizarra todo santo dia. Então, uma mais, uma menos, vai fazer muito mais diferença para você não procurar do que pra gente ouvir sua bizarrice. Com todo carinho, gente. É isso mesmo. Se você lida com pessoas com deficiência, não minta pra gente. Não estrague a sua confiança na gente. Use de sinceridade. Isso vai nos ajudar de modos que você nem imagina como. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.